10 perguntas que nunca devem ser feitas a uma mulher. Existem alguns momentos onde precisamos ser muito sutis, principalmente quando se trata de uma paquera ou quando conhecemos uma mulher muito interessante, da qual desejamos manter contato a longo prazo. Se você acha que sua investida em alguns momentos pode estar sendo completamente ineficaz ou se elas preferem não manter contato com você, isto pode significar que você está fazendo algo errado e pode até mesmo estar fazendo algumas perguntas que nunca devemos fazer a uma mulher. Pensando nisto, separamos 10 perguntas que você não deve fazer a uma mulher no momento em que está conhecendo ela, sem que haja nenhuma afinidade entre vocês. 1. Não pergunte a idade dela. Esta pergunta pode ser completamente inofensiva ou pode se tornar completamente ofensiva. Isto depende muito do local em que a conversa está ocorrendo e da situação em si. Algumas mulheres não se importam com esta pergunta, outras ficam completamente sem jeito com ela. Para evitar possíveis consequências negativas, nunca faça esta pergunta quando você está conhecendo a mulher ou, principalmente, se está paquerando ela. No momento da conquista, além desta pergunta ser inconveniente, pode deixar a entender que a idade é algo importante para você, o que pode tornar-se negativo aos olhos dela. 2. Não pergunte sobre seu peso. Esta pergunta deve ser evitada em todos os momentos, mesmo quando já existe um vínculo entre vocês. O único momento em que esta pergunta pode ser aceitável é quando se trata de saúde, ou quando feita por um médico. Comumente as pessoas não estão satisfeitas com seu corpo-peso. Este assunto fica ainda mais sério quando se trata de algumas mulheres que estão sempre buscando melhorar estas questões. É preciso ter em mente, então, que ela pode ficar muito ofendida com este tipo de pergunta, ficando esta proibida de ser feita. 3. Evite comentar sobre a família dela. Esta dica tem várias exceções e não é tão grave assim, mas ela pode ser evitada. É preciso ter cautela ao fazer perguntas deste tipo, pois, se ela está com problemas em casa ou perdeu algum familiar recentemente, esta pergunta pode fazer com que ela pense sobre estes aspectos negativos, tendo assim algum tipo de sentimento também negativo, que pode ser projetado em você. Caso ela comece a falar sobre este assunto, isto pode significar que está tudo bem questionar sobre a família dela e sobre sua vida pessoal, mas deixe que ela dê carta branca para isto. 4. Não pergunte se ela tem filhos ou se engravidou recentemente. Esta é outra daquelas perguntas que podem ser completamente inofensivas ou trazer um grande problema para você. No momento da paquera, esta pergunta deve ser evitada, pois pode dar a entender que isto seria um empecilho para você. Mas quando se trata de alguém que você deseja ter apenas como amiga, ela pode ser feita, mas é preciso que seja feita com muito cuidado. Nunca utilize "você engravidou recentemente", pois isto pode dar a entender que você está se referindo ao peso dela, não aos filhos, te trazendo grandes problemas. 5. Evite perguntar o que ela está fazendo ali. No momento da paquera, esta pergunta pode ser bem ruim, ainda mais quando a resposta for óbvia. Imaginamos que vocês estão em uma balada. Se você perguntar isto para ela, a probabilidade de ela ter pensamentos negativos a seu respeito é muito grande. Talvez ela nem se dê ao trabalho de te responder. Mas por outro lado, se ela começar a falar que não gosta de frequentar estes lugares, etc., você pode então começar a perguntar sobre os motivos. Caso contrário, não faça esta pergunta. 6. Não faça perguntas óbvias. Esta dica é importante. Tentar puxar assunto com alguém com frases feitas ou perguntas óbvias é pedir para ser ignorado. As perguntas óbvias são aquelas das quais é muito fácil perceber a sua resposta, sem precisar que o outro fale, ou seja, quando a resposta está na sua frente mas você teima em perguntar. Além de fazer com que ela tenha uma imagem negativa a seu respeito, pode estragar tudo para a continuação da conversa. 7. Evite perguntas com possíveis respostas sim/não. Esta dica serve mais para o momento da paquera, caso você queira que ela continue falando. Evite perguntas com respostas óbvias e que seja possível responder apenas com sim e não. Faça com que ela tenha que pensar sobre as respostas, mas principalmente faça perguntas que ela sinta vontade de responder. Algumas pessoas gostam muito de falar sobre si, sobre suas atividades e hobbies. Existe aí um bom nicho de perguntas para se fazer. 9. Evite perguntas relacionadas a questões financeiras. Perguntas referentes ao salário dela, qual carro ela dirige, e assim por diante, não são tão comuns, isto porque elas carregam consigo uma conotação muito negativa. Elas podem dar a entender que você está interessado somente nesta questão, fazendo com que ela se afaste de você o quanto antes. Estas perguntas são estritamente proibidas de serem feitas. 10. Evite perguntar sobre relacionamentos passados.
Esta pergunta pode ser feita quando já existir um pouco mais de afinidade entre vocês, mas deve ser feita com cautela e nunca no momento da conquista. Existem muitas interpretações negativas que podem ser feitas a partir desta pergunta. Desta forma é melhor evitá-la. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se inscreve neste